Boa tarde, seja muito bem-vindo ao canal do Pedro Previdelli. Como vai, jovem idealista? Você já ouviu falar na narrativa mentirosa de que o trabalho não tem que fazer sentido nenhum, é uma porcaria mesmo, só tem que trabalhar para sobreviver, pronto e acabou. O resto da nossa vida tem que ser interessante e agradável, porque trabalhar nunca vai ser algo que possa estar satisfazendo o nosso coração aí, que a gente possa sentindo que estamos fazendo a diferença, sentir um prazer e uma satisfação maior mesmo, uma realização maior pelo que a gente está fazendo profissionalmente. Tem um vídeo meu, um dos meus melhores vídeos, aliás, você deveria ver depois de terminar esse vídeo aqui. Eu vou deixar no card e na descrição, que é as 5 vidas que todo adulto maduro deve viver. Eu falo que muita gente acredita nisso. É, Inclusive, a gente tem isso na Bíblia, em que Adão e Eva viviam no paraíso, no Éden, em comunhão com Deus, mas eles descumprem com a única proibição que Deus havia feito para eles, que era não comer da árvore do fruto proibido. E daí o castigo que Deus deu para Adão e todos os homens que viveriam após Adão seria ter que suar, ralar muito para conseguir se sustentar sua família. E o castigo que Eva e todas as mulheres que viveriam após Eva é, sofreram por conta disso é que sentir a dor no parto, né? Sentir muita dor ao parir. Então, porém, isso é verdade para muitas pessoas. Isso corresponde com a experiência de milhares, talvez milhões e milhões e milhões de pessoas ao redor da Terra. Mas eles estão aí nos níveis mais baixos de consciência e é possível sim você achar e dar certo. Tem muita gente que consegue dar certo aí em algo que não consegue alinhar a sua missão, a sua vocação, o seu chamado e a sua carreira. E tem um youtuber muito grande, que tem 2 canais muito grandes, aliás, que ele fez um vídeo falando que parou de buscar propósito ou sentido na sua própria profissão. E ele fez um vídeo pregando isso para as pessoas. Então eu vou estar aqui no vídeo de hoje reagindo a esse vídeo e rebatendo vários pontos que ele vai estar trazendo. Você ama o seu trabalho? Você sente que está seguindo o seu propósito de vida? A gente ouve falar muito nisso, né? Seguir o seu coração, amar seu trabalho, achar o propósito. Quer dizer, a gente tem hoje uma ideia de que o trabalho é a nossa identidade. Então, quando a gente se apresenta, você vai conhecer alguém, o que você pergunta é: o que você faz? Com o que você trabalha? Ou quando você pergunta: quem é você? Eu sou médico, sou arquiteto, sou engenheiro, sou vendedor. Tamanho é a grandeza que o trabalho ocupa na nossa vida. Mas eu tô aqui para te falar que talvez o trabalho não deveria, a gente vai refletir um pouco, ocupar tamanho espaço e que trabalhar é só trabalhar. Você não precisa amar seu trabalho, você não precisa. Ok, não é porque não tem que ocupar tanto espaço, nisso ele tá certo, que tem que ser uma coisa que você não gosta, que não faz sentido nenhum, que você sabe que não tá ajudando e servindo a sociedade realmente. Encontrar propósito no seu trabalho. Você tem só que tolerar ele na medida do possível, vai te sustentar, né? E vai te proporcionar outras coisas, sem as quais a gente não consegue viver. Meu nome é Hugo e a gente vai discutir um pouquinho aqui. Você está no Filosofia Infinita, nosso ponto de encontro aqui. Semanalmente, tem vários vídeos aqui, a gente discutindo sociedade, política, filosofia, religião, consumo, finanças pessoais, então seja muito bem-vindo. Bem, pessoal, esse livro aqui para mim, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do Max Weber, ele é essencial para a gente Excelente livro, é um acerto ele citar, eu tenho esse livro aqui. entender esse movimento. Mas, em tese, se você não conhece a obra aqui, o que o Max Weber, que é sociólogo, enfim, e foi estudar a questão do protestantismo e do capitalismo, porque para ele, né, existia uma ideia na antiguidade que era assim: o trabalho é o trabalho, né? A gente trabalha duro por necessidade. Ok. Para o Max Weber, ele vai identificar que a ética protestante, com o calvinismo, né, João Calvino, ele vai colocar o trabalho como uma virtude.
Ou seja, trabalhar deixa de ser algo de necessidade e se torna uma virtude. Quer dizer, Deus tem um propósito na sua vida e você grandifica, digamos assim, engrandece o nome de Deus trabalhando. Então, amar o seu trabalho é uma evolução dessa lógica que surge principalmente no protestantismo, né? E a partir de então, a gente vê a evolução da sociedade, etc., até o ponto de que hoje, se a gente pegar os campos de concentração da Alemanha nazista, se não me engano, em Auschwitz, a frase que estampa Auschwitz é: o trabalho liberta. Quer dizer, essa lógica, né? De, olha, trabalhar é maravilhoso. Quer dizer, não há nada mais nobre do que trabalhar duro. E aí, eu fico pensando, né? A gente ficou ouvindo essa lógica de trabalhar com o que ama, tem que amar todas as coisas. Tá, então peraí. Então, de fato, os gregos e os romanos até que tinham uma visão assim. O Aristóteles falava da filosofia como uma atividade do homem livre, e outros trabalhos, muitos trabalhos braçais, como sendo feitos por escravos, que a felicidade, a eudaimonia, a gente alcança, né? Isso, segundo Aristóteles, pela vida contemplativa e não pela vida ativa. Por isso que eu falo que é tão importante. Vejam o meu vídeo que eu falei aqui, as 5 vidas que todo adulto maduro deveria viver, que eu falo da vida interior, a vida contemplativa aí, e a vida interior são sinônimos ou quase a mesma coisa. Eu desmembro em 3. Divido em 3 categorias da vida interior ou da vida contemplativa. E os romanos, eles também, a gente tem a palavra negócio, que vem de negocium, e ele é a negação do ócio, do tempo que você tem livre. Então, assim, só que a gente precisa lembrar que eram sociedades escravagistas, que os escravos eram a maioria das cidades-estados gregas e depois em muitos lugares no Império Romano. Então, assim, hoje a gente já não tem mais escravos para trabalhar para a gente. Então, não dá para a gente. Então, tem uma grande diferença de contexto aí. Fora isso, a questão é que diferentes pessoas, como o Platão já falava, têm chamados diferentes. Você tem pessoas que têm um chamado para ser trabalhos mais físicos, serem seguranças ou guerreiros, militares, e outras pessoas que aí vão ter um chamado mais para comércio, certas prestações de serviços, e outras que têm um chamado aí para uma vida mais contemplativa, realmente, que elas vão sofrer demais se elas estiverem muito longe, tiver que estar numa classe, numa casta, fazendo uma função muito diferente aí da natureza interior delas. Eu falei muito disso no meu último vídeo, sobre a relação da natureza interior com o trabalho, né, com a natureza exterior, digamos assim. Isso é muito importante, você fazer esse alinhamento. E a gente vive hoje, pela perda de todos esses autores, esses conceitos organizadores da sociedade, a gente tem uma grandíssima crise vocacional, né? Então, assim, se a gente fizer um alinhamento correto disso, não, sabe? Trabalho sempre vai ter momentos que a gente vai ter que trabalhar mais do que gostaria. No começo vai ser mais difícil, vai ganhar menos, vão ter que trabalhar mais horas e não ganhar tanto, mas não é assim, não é correto. Você falar que vai ser sempre para todo mundo, sempre vai ser um chato, um castigo a vida inteira. Etc, etc, etc. Galera, hoje falo de mim agora, a gente vai continuar desenvolvendo aqui o raciocínio. Meu trabalho é com concurso público, né? Eu trabalho com concurso público. E eu não tenho propósito no concurso público, né? Foi um meio que eu encontrei de prover para mim, para minha família. E eu quero ser definido por muito mais do que meu trabalho, né? Então, eu não tenho propósito como eu trabalho em concurso público. Nossa, eu amo aquilo. Não, cara, trabalho é ruim, galera. Todo trabalho é ruim. Tem aquela história, né, de um grande pianista. O cara amava tocar piano, passava dias tocando piano. E era Antes dele falar do pianista, como assim, ele já foi concursado, ele não é mais concursado. Quando ele fala que ele tem um trabalho com concurso público, ele tem, fora esse canal gigantesco de filosofia, ele tem
esse canal muito, muito grande, aí de 500, quase 600 mil seguidores, ajudando as pessoas que querem concurso público. Foi como ele começou na internet primeiro. Ok, aí realmente falar isso a propósito de alguma pessoa, acho um pouco difícil. Só que esse canal que ele está fazendo conteúdo agora também é outro canal bem grande, aí 176 mil inscritos, e que ele vai divulgar aí uma assinatura que ele vende. Então é a segunda graduação dele, ele é arquiteto, tá se formando em filosofia, tem esse canal grande, grande, super grande por filosofia. Mas ensinar as pessoas a ter um pensamento crítico, ensinar filosofia não seria um propósito? Porque assim, por que uma pessoa vai fazer filosofia se não for porque ela vê sentido, porque ela vê um propósito? Porque assim, ganhar dinheiro com filosofia é muito difícil, é só se você realmente crescer um canal na internet aí com o que fala sobre isso e vender aulas, vender cursos. Eu mesmo, que sou uma pessoa que amo filosofia, tô querendo crescer esse meu projeto aqui em que eu utilizo filosofia para ajudar as pessoas a viverem uma vida melhor, além de outras áreas do conhecimento que eu estudo, como eu sempre falo para vocês. Então, assim, me parece que ele vai entrar em contradição, o que a gente chama de contradição performática, né? As coisas que ele faz, a própria vida que a pessoa leva, põe em xeque, mostra que o que ele tá falando, o que ele tá pregando tá errado. Chama-se contradição performática. Hobby era a paixão da vida dele. E aí um dia alguém falou pra ele: por que não vive disso? Vai ser professor de piano, vai tocar em conservatório, vai dar cursos, uma orquestra. Ele, vou fazer isso. Acabou o piano pra ele, meu irmão. Ele não achava mais prazer. Acabou o prazer, porque virou um trabalho. Só que a lógica que nos contam é que é preciso achar amor e propósito no trabalho. Só que não. E aí eu separei 3 pontos, né, pra gente já acertar aqui dessa ideologia. O que ela faz na prática? Primeiro é que ela dissolve a fronteira entre vida e trabalho. Se você ama seu trabalho, então você vai trabalhar sábado e domingo. Se você ama seu trabalho, é seu propósito, você vai trabalhar até 10, 11 horas da noite. Quer dizer, a lógica que opera é você transforma exploração em vocação, né? Agora, além de ser explorado, você vai justamente é uma virtude você trabalhar em 3 empregos, dormir de madrugada, trabalhar sábado. Não, isso aí é maluquice. Quem faz isso de ter 3 empregos, trabalhar, virar à noite, sendo que já trabalha de dia. Não, isso aí, nada disso aí. Realmente, hoje, nós temos que ser gestores de si. Eu tenho um negócio de uma pessoa só. Muita gente que trabalha aí em casa fica um pouco realmente mais difícil, com mais dificuldade de separar o que é o tempo de descanso do tempo de trabalho, porque antes, se você trabalha fora de casa, você descansa em casa. Hoje, eu que estou bom tempo só trabalhando em casa, parece que eu tenho que sair para descansar, senão, estando em casa, eu fico pensando em coisas de trabalho. Mas espera aí, mas você quer ser acima da média, você tem algum um projeto, algum propósito de crescer na internet, espalhar sua mensagem, ou consigo pensar em vários exemplos. Trabalhos voluntários aí, não precisa ser um trabalho que você é pago. As pessoas que foram de outros lugares do Brasil para ajudar as pessoas que estavam sofrendo nas enchentes do Rio Grande do Sul. Teve até gente famosa, jogador do Inter, acho que o Pablo Marçal, se eu não me engano, foi. Aquelas pessoas não ganhavam nada com isso e estavam lá trabalhando noite e dia para ajudar as pessoas, numa causa humanitária. E as pessoas que vão ser voluntários em países que sofrem com fome ou guerra, né? Aquele pessoal da Cruz Vermelha, funcionários de saúde que estão ali e não vai deixar eles ricos, mas eles estão correndo risco de tomarem tiro, bala perdida em guerra e eles estão ali, então estão se sacrificando. Então você vai falar assim que não todo mundo tem que ter uma visão de que assim, vou pegar isso aqui para trabalhar o mínimo possível, vai ser o suficiente para me sustentar, pronto e acabou. Não tem ninguém que está trabalhando também por uma causa maior e está às vezes sacrificando, né, trabalhando mais do que precisa por um momento. Os profissionais de saúde que trabalharam durante a pandemia de coronavírus, não tiveram que trabalhar muitas e muitas horas,
mas muitos estavam porque queriam e não queriam ajudar as pessoas, não queriam que aquela crise fosse ainda maior, que ainda mais pessoas morressem, e estavam ali trabalhando os 8 horas por dia, 20 por um período. Ninguém aguenta isso para sempre. Por um período, você vai começar um negócio, seja ele digital, sobretudo físico, mas no começo ali você vai ter que se ralar, se esforçar, trabalhar pra caramba, e às vezes demora pra caramba pra você ver o primeiro dinheiro entrando. Então, assim, com essa mentalidade você não vai conseguir construir nada de acima da média. O que, assim, não é todo mundo. Você querer dizer que todo mundo é obrigado a ajudar numa causa, correr risco de vida, se sacrificar tanto assim. Não, muita gente não quer, nunca vai fazer, querem só ser funcionários, empregados, normal, e ok, tá ok. Assim, eu acho que quase sempre vai ter espaço para pessoas assim, a maioria das pessoas são assim, mas você não pode dizer que isso é o único caminho, o único jeito da gente interpretar isso. Domingo numa empresa, porque é seu propósito, né? Outro ponto importante é essa transferência da estrutura para o indivíduo. Como assim? Se você aí não achou seu propósito ainda, o problema é seu. É você, um dos livros mais vendidos do mundo de autoajuda, é do Tony Robbins, que é um americano, se chama Desperte o Seu Gigante Interior. Olha o nome do livro, Desperte o Seu Gigante Interior. Quer dizer, todo mundo tem esse potencial ilimitado. Você só não encontrou ele ainda. Então a culpa não é sua. Aliás, a culpa é sua. A culpa não é do salário baixo, da exploração, precarização, pejotização, uberização, ausência de direitos, ausência de um estado de bem-estar social. Nada disso. A culpa é sua. Ou seja, a gente naturaliza. Nem todo mundo vai buscar algo. Muita gente não vai ver muito sentido e vai ficar assim para sempre. Mas é claro que é mentiroso falar todo mundo pode ser acima da média, todo mundo pode construir alguma coisa, deixar um legado, construir alguma coisa super grande. Não, mas o que ele tá falando, parece que ele vê, não, ninguém deveria. Então todo mundo deveria aceitar que trabalhar é um castigo, você só tem que fazer por necessidade, é isso e acabou. Não é assim, gente. Algo que é uma construção histórica e social. E óbvio que isso criou o quê? Principalmente no Brasil, um mercado bilionário de autoajuda. Hoje a gente tem coaches aí vendendo justamente essa ideia de encontre o seu propósito. A gente vive num mundo que Bauman vai falar que é um mundo líquido, né? Ou seja, é um mundo que se dissolve, tudo é efêmero. E aí, meu irmão, todo mundo tá na cabeça que precisa ter um propósito, achar amor, vocação, etc. E vem um coach e fala, não, calma, vem cá. Eu tenho um curso, uma trajetória aqui que vai achar a solução da sua vida, é o seu propósito. Não, então, assim, esse é um ponto, né? A gente vai discutir em julho esse livro aqui, A Sociedade do Cansaço, porque o Excelente, excelente livro. Vou fazer conteúdo sobre esse livro também. Byung-Chul Han vai falar isso, né? Esse filósofo sul-coreano e radicado na Alemanha, ele vai falar que agora é muito difícil combater essa exploração, porque antigamente você tinha a figura de um sujeito que explorava um patrão, o gerente, o dono da fábrica, e agora você mesmo, por buscar um propósito, algo maior, você se explora, você vai trabalhar até tarde, você vai trabalhar sábado e domingo, você vai trabalhar em rede social, e você é um dentista e depois tem que gravar reels, TikTok, não sei o quê, porque tem que performar também. Quer dizer, tudo isso o Byung-Chul Han tá falando, a gente vai discutir no nosso clube do livro. Então, se você quer fazer parte, link aqui embaixo para você entrar. Cara, menos de R$1 por dia. Sério, sim. Menos de um. Mas as pessoas estão querendo criar conteúdo também para ter os benefícios daquilo, porque é um maior canal de aquisição de clientes. Muita gente não só consegue ter clientes por causa das redes sociais. Se você não tem nenhuma outra maneira de conseguir clientes, as redes sociais são uma grande maneira de você conseguir mudar o seu histórico profissional, mudar a quantidade de dinheiro que você ganha. Tem gente que muda da água pro vinho completamente, assim, o potencial que tem você ter uma audiência, você ter muitos seguidores. Até acho que o Bruno Perini
tava no podcast junto com o Primo Rico, eles falaram, não, o petróleo do século XXI é a audiência, é você ter seguidores te acompanhando, porque aí você tem muita gente, você pode vender coisas, assim, são muitas possibilidades. R$ 1 por dia você vai ter acesso a formação intelectual e clube do livro mensal. Então, julho começa esse livro aqui, fundamental para a gente entender o que é essa sociedade do cansaço. Em alguns países nórdicos, né, que você tem um grande estado de bem-estar social. Hugo, o que é bem-estar social? Bem-estar social, estado de bem-estar Ele vai começar, ele é de esquerda, né? Vai começar com o esquerdismo, não é comunista, mas assim, vai começar. O Estado no Brasil já é gigantesco, não funciona nada, a gente paga imposto pra caramba. Ele acha que fazer um Estado no modelo sueco, da Noruega, que são países pequeniníssimos, que os funcionários públicos trabalham, sei lá, tanto quanto quem está na esfera privada e é super eficiente. Ele acha que uma coisa dessas funcionaria no Brasil, onde os funcionários públicos, muitos, são acomodados, têm direitos demais, é difícil de demitir eles, mesmo se eles estiverem faltando, trabalhando pouco. Sabe, você acha que uma coisa dessa daria certo no Brasil? No Brasil, o Estado é o problema, não é a solução. O Estado sufoca as pessoas, não deixa as pessoas, coloca zilhões de impostos, encargos e burocracia para abrir empresas. Gente, você vai para ver qualquer empresário, você fala, não, você acha que deveria ter um estado de bem-estar social? Você acha que deveria ter mais impostos? Ele fala, você tá maluco? O Estado só tá atrapalhando a gente. Como você quer um Estado maior ainda, com mais poder ainda? social, welfare state, né? Você tem educação pública de altíssima qualidade. Então, assim, poucas escolas privadas, não faz sentido, a escola pública é maravilhosa. Você tem baixa desigualdade social, você tem aposentadoria digna, então a aposentadoria dá para você viver dignamente. Você tem seguro-desemprego robusto, então perdeu o emprego, você não vai passar fome, o governo vai te dar um seguro-desemprego, às vezes pelo tempo que for para você se manter. Sabe o que acontece? Tem um monte de gente recebendo, eu conheço gente recebendo bolsa, auxílio da pandemia ainda, recebendo auxílio lá de desempregado, sendo que tá 3, 4 anos, já o outro emprego tá recebendo ainda. O que mais tem é irregularidade. Gente que não precisaria estar recebendo um monte de bolsa, um monte de auxílio. Gente, ele fala, não, isso, a pessoa de esquerda pensa numa solução mágica, ela acha que não, a gente vai colocar essa solução aí no dia seguinte, já vai estar tudo funcionando, não vai dar problema nenhum, imagina, vai funcionar igual a Suécia, igual a Noruega, igual a Finlândia. Achar um outro emprego, ou seja, existe uma rede de proteção. E esses países europeus, alguns deles, já possuem jornadas de 4x3, trabalha 4, folga 3. Por quê? Porque esse sujeito, ele não precisa mais do trabalho como sobrevivência. E é algo que a gente vai discutir no Clube do Livro lá do Bill Churran, porque o Bill Churran também, a crítica... Você achar que vai dar para chegar nesse estado, assim, uma canetada do governo, a gente vai conseguir aumentar a produtividade, assim, da riqueza gerada no país, o quanto que as pessoas geram de riqueza para elas mesmas no Brasil, assim, com uma canetada do governo, dá para mudar para 4x3 e essas outras coisas aí, o cara vai estar trabalhando ali quase por hobby, não precisa estar trabalhando para sobrevivência. Gente, no Brasil, é muito irreal isso. O que eu faço, assim, o Bill Churran fala de um lugar, de um sul-coreano, país super desenvolvido, e depois vai para a Alemanha, então ele escreve em alemão, né? Então, ele tá falando, vamos pôr assim, de um europeu, né? A posição de um cara que tem dinheiro, de uma elite, certo? Mas e o Brasil, cara? Que a gente tem um país que trabalhar não é mero uma escolha existencial, né? É porque, irmãos, você não trabalhar, você não come. Sim, é o que eu falei. Você vive numa insegurança permanente. Então, a gente tem um problema a mais para discutir, que é o trabalho, ele para nós, ele não é só essa esfera de, eu tenho que trabalhar para performar, eu me autoexploro, etc. Não. É mais do que isso, porque a gente fala assim, cara, se eu não trabalhar, eu não como.
Então eu cresci com essa lógica, né? De valorizar o trabalhador duro, a pessoa que tá ralando. E é por isso que a gente vê criança no sinal vendendo bala. E a nossa indignação não é, meu Deus, por que uma criança de 8 anos de idade tá no sinal vendendo bala? Que tristeza, a gente falhou como sociedade. Essa não é a reflexão. A reflexão, quando a gente vê uma criança no sinal, é assim: que orgulho. Desde novinho. E aí isso ele tem razão, né? A gente tem que pensar, o certo, o ideal seria não ter crianças, a gente pensar em como evitar as crianças terem que estar nessa situação. Não tá aplaudindo. Tá? Que ele tem razão. Trabalhando cedo. Olha que loucura, né? Ou seja, por essa precariedade na sociedade, a gente olha uma criança trabalhando no sinal e fala assim, bem, é maravilhoso. Mas isso é perfeito para quem, pessoal? Para o sistema, né? Principalmente o sistema capitalista, né? Ele funciona com base nisso. Na precarização do trabalho. Porque se o sujeito é precarizado, uberização, pejotização, trabalho intermitente, trabalho por projeto, aquele trabalhador 0 hora, né, que ele ganha por hora trabalhada, você cria uma classe de trabalhadores que ela precisa sempre estar disponível. Ela não pode descansar. Ela tem que estar todo o tempo performando, porque ela tem que catar cliente, ela não pode parar, ela tem que estar sempre buscando a próxima oportunidade. Coisa que na Europa não tem. Nesses países que eu falei. O cara sabe que ele trabalha e ele vai folgar 3 dias na semana e tá tranquilo. Ele não precisa, nesses 3 dias, fazer um outro bico para complementar a renda. Porque ele tem um estado de seguridade social alto, né? E aí, fazendo esse parênteses, né? A gente. Não é assim. Aí, realmente, pessoa sendo Uber, fazendo um tipo de coisa assim, você tem que tentar controlar. Aí, quem tem mais estratégia, saber quais momentos você tem que estar, buscar pessoas de onde, levar de onde até onde a galera faz viagens mais longas para ganhar mais dinheiro. Aí você tem que, você meio que é o chefe de si mesmo, você escolhe quanto trabalhar. Você que tem que colocar os limites aí para sua vida não virar só trabalho, realmente. Tem, e é o que eu busco hoje na minha vida, é o seguinte, bem, o ser humano é um ser plural. Quer dizer, eu não posso ser definido só pelo trabalho. Então eu posso ser um ótimo profissional Obviamente, não dá para ser definido. A nossa identidade vai muito além disso. no meu trabalho, eu trabalho com concurso público. Excelente no concurso público, faço carinho em tudo que eu faço, etc. Mas eu não encontro sentido lá. Eu, se pudesse, eu não trabalhava, irmão. Minha vida seria viajar, passar o dia lendo livro, né? Assistindo série, documentário, aprendendo um idioma, aprender vários instrumentos. Essa seria minha vida. Mas eu não posso. Ou seja, eu posso hoje o quê? Trabalhar bem, sou responsável, honro meus compromissos, mas eu busco amor, propósito na amizade, né? Eu busco propósito no meu lazer, na espiritualidade, na política. Ou seja, Não, tá certo, tem que buscar nessas. Menos na política. Na política, aí de buscar muito amor, propósito na política é coisa de esquerdista que eles têm fé demais. Eles têm fé demais. Ele não é comunista, claro, não tô acusando ele disso. Em nenhum momento ele deu a entender que ele seria comunista. Só que, assim, muito dessa galera de esquerda, seja comunista ou social-democrata que ele é, né? Sofrem de certos problemas, né? Eles sofrem do que um filósofo chamado Eric Voegelin chamava de imanentização da escatologia. O que é isso? Escatologia é a salvação, que a gente vê no cristianismo, a salvação da humanidade. Com a segunda vinda de Jesus, por meio de Deus, né? E isso é algo completamente transcendente. O ser humano, nada que o ser humano possa fazer vai forçar a Deus a salvar a humanidade, ou escolher o momento em que Jesus vai vir salvar a humanidade. Agora, ele viu que todas essas pessoas que têm doenças espirituais, esses revolucionários, desde antes da Revolução Francesa, na verdade, mas assim, eles imanentizam isso. Então, eles tentam trazer o céu na terra, certo? Trazer o céu na terra com as próprias mãos, Só que, como o Karl Popper falou, todas as tentativas de trazer o céu para a terra, né, com as mãos humanas, com as forças humanas, invariavelmente trouxe o inferno, trouxe o contrário. Você pode ver em todas as revoluções comunistas, na Revolução Francesa, quantas
pessoas inocentes, eles não mataram não só nobres, não, várias freiras, padres, né, membros da igreja, do clero. Nas revoluções comunistas foi um desastre em todo lugar, gente passando fome, campos de concentração, gulags na União Soviética, na África, teve no Camboja, mataram mais da metade da população, então assim, é um desastre total. Claro que ele não é comunista, ele é social-democrata, mas o que há em comum, certas doenças espirituais, é algo que existe em comum entre essa galera de esquerda de lidar com política de uma maneira muito religiosa e ser muito radical em atacar os candidatos contrários dos candidatos que eles apoiam e botar muita fé e achar que nossa a política vai quase resolver todos os problemas do mundo. Então, assim, ele tá criticando quem bota muita fé aí sei lá, no propósito, no sentido que, assim, eu nunca... Quem falar que isso aí vai resolver todos os problemas, não, trabalho você vai ter que ralar muito, de qualquer maneira, é difícil, com propósito ou sem, não dá pra passar maquiagem, contar alguma mentira, só que essa grande fé que muita gente tem, muita gente que ele critica, certos coaches, né, muitas pessoas têm essa fé excessiva aí de que, se você encontrar o seu propósito e trabalhar com isso, todos os seus problemas vão embora, quase. Ele transfere isso para a política. Pessoas que têm esse nicho ideológico que ele tem, geralmente transferem para a política, entendeu? Então, Isso não é ser medíocre, preguiçoso, é saúde, né? E aí, para fechar esse vídeo, eu separei 5 pontos, né? Pequenas soluções, vamos dizer assim. O que fazer, então? Você deu o diagnóstico aí, o que eu faço? Bem, trabalhe bem. Primeiro conselho, né? Trabalhe bem, dê duro, óbvio. Mas não se dissolva no trabalho, né? Seu trabalho é seu trabalho. Você tem que encontrar sentido em outras coisas. Na arte, nos amigos, em hobbies. Outro ponto é você entender que o que faz você o que está por trás dessa pressão por amar o trabalho? Por que contam isso pra você? Quer dizer, isso é um trabalho de ideologia, pessoal. É um trabalho ideológico, não é natural. Não... é uma escolha. Você quer ficar a vida inteira trabalhando com uma coisa que você não gosta só pelo dinheiro, já ganha bem, ok. Isso aí não é... falar que é uma obrigação, pelo amor de Deus. Não acreditem se alguém... Nunca vi alguém falando que é obrigação, mas só pode facilitar as coisas, né? Só isso. Achar um propósito, trabalhar com algo que você veja sentido. Não é natural que você ame o trabalho. O trabalho é castigo. O trabalho Não assim, que falei várias vezes no vídeo de hoje. Não é assim. é castigo. O trabalho na Grécia Antiga era visto como coisa de escravo. Aristóteles vai falar que o sentido da felicidade é uma palavra que ele usa grega chamada eudaimonia. É o que eu falei pra vocês no começo do vídeo. Para o Aristóteles, o sentido da vida era o ócio. Não havia sentido em trabalhar. Você só ia encontrar a sua felicidade no ócio, ou seja, não fazer nada. Outro ponto é exigir estruturas coletivas. A gente vive num mundo que individualiza tudo. Não é a solução, pessoal. A solução é construirmos um estado de bem-estar social, porque a gente paga imposto para isso. Não. Isso aí. Falar é fácil, acho que já dei contra-argumentos contra isso aí. E esse estado, ele me dá a estrutura coletiva, não é individual para mim. Hoje eu tenho emprego, mas eu quero que o Estado cuide do meu companheiro que não consegue emprego. E que ele tenha tranquilidade, do tempo que for, até se recolocar no mercado de trabalho. Se você for fazer isso no Brasil, o cara vai falar que tá com dificuldade de achar emprego, ele vai ficar 5, 10 anos vivendo à custa do governo e falar que não conseguiu um emprego, é isso. Não conseguiu um emprego ainda, né? Aí ele tá achando que o brasileiro tem a honestidade do japonês, do sueco, do finlandês. Eu tenho plano de saúde, mas eu quero um Estado que dê saúde de qualidade para quem não pode pagar. Então, a gente só constrói essa sociedade se a gente constrói um Estado que forneça a opção de que o trabalho seja apenas parte da vida, não toda ela. Outro ponto importante é você cultivar o que eu chamo de zonas não produtivas, quer dizer, o seu Bob Goods, o seu curso de idiomas, você ver um seriado, você ler um romance, uma ficção, o descanso.
Tá certíssimo, nisso ele tá certíssimo. Isso são zonas de existência não produtiva. E por fim, você não se culpar. Não se culpar por não ter. Ó, galera, pra fechar, ele tá quase acabando o vídeo dele, aqui já tá bem longo, então só pra fechar, ele fala que não, que trabalho é o castigo, que não sei o quê, que você tem que pegar outras coisas na sua vida, tem que fazer sentido. Isso é impossível de fazer sentido, sempre vai ser só por necessidade, não é isso? Só que acontece o seguinte, ele mesmo tá fazendo um canal e tá ganhando dinheiro, né? Divulgou um clube do livro, ele tem a quantidade de dinheiro que ele ganha por visualizações também, num canal de filosofia, mas assim, isso que ele está fazendo não é uma tentativa de justamente trabalhar com algo que faz sentido? Não é justamente isso que ele está fazendo? Tendo um canal tão grande de filosofia, tendo um clube do livro, que é um produto de assinatura que ele divulga. Ó aqui, ó, vocês conhecem o Social Blade? Você entrar no site Social Blade, você vai ver aqui números e estatísticas de vários canais do YouTube do mundo inteiro e tem a quantidade de dinheiro estimada que ganha. É claro que varia um pouquinho demais, você tem os números do canal dele. E ele ganha aqui, eu não sei quanto que ele ganha, claro, com clube de assinatura. Então, só com visualização, só com AdSense, ele ganha entre 183 mil dólares por mês, né? Só com esse canal. Então, vamos colocar aqui, deve ser uns 1.100, 1.200, isso varia muito. 1.100, uns 6 mil reais aqui, só com um dos canais dele, o canal de filosofia, mais o clube do livro aí, o produto que ele vende, né? Patrocínio, se tiver patrocínio nesse canal, não sei se ele tem patrocínio. Então, se ele tiver patrocínio, ainda mais dinheiro. Ele tem outro canal dele gigantesco também de concurso público. Então, assim, me parece que ele está trabalhando bastante. Ele prega, não vou trabalhar tanto, produzir, vou cultivar as coisas não produtivas. É claro que a gente precisa ter um equilíbrio, não pode ser só trabalho. Mas ele mesmo aqui, na vida dele, me parece que ele tá fazendo muita coisa diferente do que ele tá pregando. Vocês não acham? Bom, o vídeo de hoje foi isso, galera. Até a próxima.